Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sexta-feira, depois de toda a folia, a gente volta com a sexta-feira mais desejada de todo mês. É a sexta-feira do podcast da Cook, trazendo sempre muita novidade, trazendo também muita coisa boa de conteúdo já para vocês, se aquecendo de volta aí do carnaval, seja decepcionado ou não, alegre ou não. Sabe, aproveitou ou não, sambou ou não interessa, estamos voltando com o podcast da Cook, esse podcast que sempre traz muita novidade, traz aquilo que você precisa para começar a aquecer tudo o que a gente sempre vem falando de cultura dentro da sua empresa, dentro das atividades de RH, e vamos falar hoje de um tema muito importante, que é a continuação daquilo que nós estamos tratando com Eu Quero, e para isso eu vou trazer a nossa querida Estefar Stefanelli, Stefars, famosa Steph para alguns, Estefar Stefanelli para outros, e tem muita gente que vai, né, no Ster, né? É Esther, é Steph, mas o que importa é que ela é a nossa Estefar Stefanelli da Cook, que é o HR Tech que mais entende de cultura e agora de formação de consultores dentro do 7eus / Eu Quero. Como é que foi? Tudo bem, Stefars? Olha, uma alegria estar voltando do carnaval. Você descansou um pouquinho, querido? Parou um pouquinho? Mais ou menos. Mais ou menos. Minha avenida foi grande aqui. Vim para Minas aqui, a gente está descansando um pouquinho e, na verdade, está sempre em busca, né, de parceiros aqui em Minas, porque o centro da nossa startup, da Cook, né, seja parceiros, sócios, investidores, curiosamente, basta aqui em Minas Gerais, né? Então, eu estou me apropriando cada vez mais do cafezinho mineiro por aqui. Então, a gente está aqui ainda. Eita, trembão. Eita, trembão. Pessoal muito anfitrião, muito lindo mesmo, né? E essa visão de inovação, né, que a gente tem trazido com a startup, seja com a Cook, né, que é a cultura de aprendizagem, e agora, né, com uma formação de consultores organizacionais para poder estarem aptos a entrar num ambiente como o Hub Eu Quero, é tão bacana, porque quando o mercado começa a receber a solução, o produto com entusiasmo, ele deixa de ser inovação e passa a ser necessidade, né? Então, eu estou muito feliz. Então, quanto mais a gente puder, né, com o podcast da Cook, ouvir consultores organizacionais, ouvir times de RH, melhor vai ficar esse ambiente. Você não acha, não? Com certeza. E falando de ambiente, nós tivemos aí 2 momentos especiais. Um deles foi com o nosso querido Geraildo, no último podcast episódio 8, ele falando sobre, né, a preparação do consultor, toda aquela visão dele de mentor, grande simpatia, uma pessoa excepcional, trouxe muita dica e principalmente insights, né, Stefars? Foi maravilhoso a presença do Gera. O Gera hoje, né, ele tem aí feito um trabalho belíssimo como mentor, especialmente mentor de lideranças, né, no sentido de melhor preparar os líderes de empresas a se reinventarem, né, pós-pandemia, na era digital, na era de dados. Ele tem uma característica única de um grande consultor, querido, que é a humanidade, né? Ele é um cara extremamente humano, onde ele coloca a ferramenta no lugar certo. Na verdade, é humano. Muito humano, muito atencioso, com uma experiência incrível. E também tivemos na sequência, logo após a formação dos 7eus, logo após a primeira semana de fevereiro, a grande live, né, com todos os que passaram na formação, foi também um sucesso. Muita gente participando, o pessoal gostou bastante. 20 participantes inscritos, eu nunca vi uma live assim, cara. Parabéns enorme aí por conseguir ter adestrado, né, esse movimento todo ali em 2 horas e todo mundo querendo participar. Foi lindo, parabéns, viu? E cada vez mais nós estamos incluindo essa atividade do podcast, das lives, para realmente dar voz e expandir, né, essa mensagem em relação
a atuação de cada um, enfim, faz parte aí do nosso projeto e vamos ter mais, né? Esse mês ainda promete. E hoje, Stefars, hoje nós temos duas convidadas, assim, vamos colocar dentro de uma escala astrológica, se for falar, astrológica não, que é muito místico, mas dentro da astronomia, assim, são estrelas de alta grandeza, né? Brilham. Eu acho que você não errou no holístico, não, porque é o ano do cavalo, né? Então tem uma era aí orientada à execução. E tu tá falando com redes de RH bastante executoras, estrategicamente muito executoras, sabia? Hoje, Thaís Magalhães, Kelly Vasconcelos conosco aqui, nós vamos já falar, porque tem a ver com o Eu Quero, né? O hub do Eu Quero, que já está valendo, e tem a ver com essa tendência da Cook, e juntamente com o Eu Quero, começar a apontar temas voltados para a formação mesmo, a instrução do mercado. E agora nós vamos ouvir as profissionais do mercado. Falamos dos consultores, agora vamos ver o outro lado de quem compra o serviço dos consultores. Vou trazê-las ao palco. Seja bem-vindo, Kelly Vasconcelos e Thaís Magalhães. Thaís Magalhães está aqui de roupa preta e à direita, de óculos parecido com o da Stefars, que é ela que percebeu, está a Thaís Magalhães. Meninas, sejam bem-vindos ao podcast da Cook. Como é que vocês estão? Tudo bem, Thaís? Deixa eu falar. Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Estou muito honrada de ter sido convidada aí pelo Bassi, Steph, e também de ter a minha colega Kelly aqui junto comigo no episódio de hoje. Muito legal. Thaís, que está em Jaguariúna, ela que é mãe da Estela e do Gabriel, psicóloga, neurocientista, que eu achei maravilhosa aqui dentro da formação dela, ela que é da Olambelo Flores e Plantas, e sim, é uma empresa de flores e plantas, maravilhoso, vai lá, Olambelo, não podia deixar de ser, né, acho que é de Olambra, com certeza, mas eu acho que é dos sites de trabalho mais interessantes que tem, é uma estrutura como a da Olambelo. Ela da FGV, fez FGV, é praticante de yoga, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas, com MBA em neurociências e comportamento de consumo, Stefars. Olha que maravilha, vamos ter muita coisa hoje para falar. E a Kelly Vasconcelos também atua na área de RH, dentro de Jaguariúna e da região, é da empresa italiana Ghioberti, que fabrica chaves, núcleos, né, os tambores e toda a infraestrutura de locks para os carros da Fiat italiana, não podia deixar de ser, né, o Kelly, italiana, Ghioberti, que fica em Jaguariúna. Ela é especialista em recrutamento e seleção, também tem um vínculo muito forte dentro da região de Jaguariúna, porque as duas fazem parte do Gruja, que é um grupo de RH da região de Jaguariúna e região. Muito legal, porque a Stefars realmente buscou vocês duas para diversas situações aqui do trabalho do Eu Quero, e escutar vocês com toda essa, vamos dizer, lista, né, vai ser muito interessante para quem está acompanhando a gente. Stefars, olha só, Wanda Nicásio já está com a gente, lá do Rio de Janeiro, assistente social, nossa queridona, sempre está aqui com um caderninho, e a gente também tem um público estrangeiro, ó, tem aqui, ó, Felipe Ortega, Rai, deve ser o menininho, ó. Por quê? Porque a gente está transmitindo no YouTube vertical, acaba entrando gente do mundo todo. E tá o Matheus Santos também acompanhando, com certeza ele é de um dos perfis de vocês, porque a gente também está transmitindo para o YouTube da Nautilus, YouTube do Carlos Bassi, e também para as páginas da Thaís e da Kelly. De quem que é o perfil, o Matheus Santos? De qual o perfil que é? Vocês conhecem? Sim, conhecem eu conheço. Ele é do Gruja? Ele é meu parceiro aqui, tá me apoiando. Show de bola. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado. Stefars, time aqui hoje tá maravilhoso do outro lado da mesa, hein? Tá sem áudio, Stefars. Você mutou aí. Desculpe, o RH do Brasil muito bem representado pelas meninas do Brasil, eu disse, porque elas conseguem fazer uma engenharia estratégica, né, ali na região delas, com um grupo de empresas, a partir do Gruja, e isso cria uma diretriz estratégica coletiva para a gestão de pessoas, que eu acho admirável, sabe? Eu acho admirável o que elas fazem.
Então, quando nós pensamos em trazê-las, Bassi, é para que elas fossem referenciais mesmo, para que outras empresas, que outros RHs pudessem fundamentar também grupos de RHs tão sólidos, estratégicos como o delas lá, né? Então, tem muito a contribuir nesse sentido, viu, meninas? A gente fica muito honrada aí pelo convite. O Gruja é um projeto que realmente nos dá muito orgulho de participar, né? Nós estamos à frente aí, eu coordenação e Kelly no financeiro, há quase 4, né, Kelly? 3 anos 4 e meio. anos. E a gente traz aí as empresas de Jaguariúna e região para esse contexto de cuidar dos RHs, né? Então a gente brinca, quem que cuida dos RHs? Então, enquanto Gruja, a gente se cuida e olhando aí para as tendências de mercado, é um pouquinho de como a gente trabalha dentro do Gruja. E com certeza você deve saber que tem uma escala aí a favor de vocês, mais na dianteira, né? Porque, na verdade, essa visão coletiva de empresas se juntarem para verificar naturalmente as dores, as necessidades, cria uma colaboração ali, né? De um apoiar o outro e um ser referência de crescimento para o outro, né? Então, por isso que eu acho que é genial, Kelly, a gente deixar uma fala para que esse modelo de cuidar de RHs, como bem colocou Thaís, se expanda por outras regiões do país de uma forma realmente a favor dos RHs. Eu lembro, Bassi, como fala, que no Boas Práticas de Cultura, que é o grupo nosso ali, que naturalmente não tem essa estrutura toda, é apenas um grupo de WhatsApp, mas ali nós temos um referencial de RHs do Brasil inteiro. Então, nós temos ali um RH representado por uma única pessoa, numa cidade qualquer do Amazonas. Olha como está difícil, por exemplo, a vida, né, desse RH ali numa cidade do Amazonas. Então, que o BPC também se observe e possa nutrir esses encontros aí coletivos nas suas próprias regiões, para também não ter essa solidão, né, do RH. Porque eu sempre acho que RH é muito solitário, viu? Uma das vantagens que eu percebo, que com certeza a Thaís, né, a Kelly caiu um pouquinho, mas ela já volta. Uma das vantagens que eu vejo, o Stefars, e a Thaís acho que vai concordar, é pelo fato de elas estarem dentro de um grupo regional, Jaguariúna, que é uma área industrial, e isso cria o que você falou, essa contribuição de troca de informações. Isso tem muito a ver com a maneira que a gente lida também com Eu Quero, dentro do hub de oportunidades, de grupos de ajuda. Um vai dinamizando o processo de outro, não há aquela velocidade, né? Aquela coisa de um pulando, não, vamos brigar, vamos fazer, concorrer. Não, existe muita colaboração, muita contribuição e construção, principalmente no sentido de troca mesmo de informações. Então vai ser muito interessante ouvir do lado aí da Thaís e da Kelly, das empresas, né? Como anda. Porque, de uma certa forma, né, Stefars e Thaís, vocês têm condições de fazer planejamentos bem estruturados para as empresas de vocês. Isso é uma coisa bem interessante. Bom, Stefars, a Kelly saiu, já ela volta. Esperamos que a operadora seja boazinha com ela hoje. Mas vamos começar esse bate-papo. Parece-me que a Thaís, né, Thaís, você fez o cadastro lá dentro do Hub de oportunidades, já buscando essa abertura para conhecer mais do Eu Quero. Vamos começar por esse lado, Stefars? Vamos, olha, eu acho que aí já começa um diferencial de quem naturalmente se reúne, como eles fazem lá no Gruja, né? Então, eles já têm também um pensamento sistêmico de inovação, né? Então, a Olambelo, ela foi uma das primeiras a assinarem o Hub Eu Quero, que é um protótipo em desenvolvimento para ser um grande ambiente, né, de relacionamento e venda entre RHs e consultores Brasil, né? Então, a visão hoje de inovação por parte do, vamos chamar, do ecossistema organizacional, e acho que a Kelly e tanto Thaís vai me dar razão, precisa de uma renovação. Em processos de gestão, em processos de pessoas, em processos de compra, né?
Então, de novo, eu vejo que essa reunião, ela não é só uma reunião de um grupo qualquer que vai valorizar apenas o RH, que já é muito pela solidão dos RHs, mas de ver o mercado com outros olhos, porque eles têm uma engrenagem, né, Thaís? Thaís, por favor, me complemente se fizer sentido, que é veloz. Então, tu imagina uma empresa de 200, 500, 100 mil colaboradores que precisa ter uma engrenagem de compra anual. E isso não pode quebrar. E está quebrando. Está quebrando, porque comprou errado, porque não deu certo, né? Thaís, faz sentido isso que eu estou aqui te trazendo para nós? Faz muito sentido. Quando a gente olha, eu brinco com a Kelly, com o grupo, né, que quando a gente fala aqui do pedágio de Campinas para trás, né, nós estamos em Jaguariúna, esse mercado de trabalho, mercado de consumo e de serviço, ele é mais desafiador no sentido dessa curadoria, de ter um serviço que a gente confie, né? Hoje a gente olha muito para uma indicação, então, enquanto grupo, o que você usou na sua empresa que funcionou, que estilo de gestão que você tem na sua empresa que combine com a minha, né? Então, a gente vem buscando muito serviços que não são serviços de prateleira. Então, quando a gente fala que não são serviços de prateleira, a gente quer algo mais personalizado, mais com a nossa cara, olhando para as nossas dores. Então, isso realmente faz muito sentido. Ensinar como comprar, ensinar como vender, isso, para mim, é uma inovação. Então, o que me chama muita atenção quando eu olho para o Hub, obviamente, tendo a Esther aí à frente do projeto, isso também traz muita credibilidade. E eu acredito na inovação, na tecnologia, e o Hub reúne tudo isso, que me motivou a estar aí à frente de conhecer o protótipo desde o Boas Práticas, quando a gente nem sabia o que era eu quero, e eu disse eu quero também. E o legal é essa visão, né, Bassi, Kelly e Thaís, de um Hub. Então, eu sempre brinco, né, a gente tem recebido uma demanda muito grande de tirar dúvidas. Eu falo, olha, isso não é uma rede de network, isso é uma rede de venda, mas é uma rede de venda inspirada em colaboração, em comunidades, né? Então, eu acredito, meninas, que a médio prazo, se conseguirmos, a gente vai ter uma maturidade nessas duas cadeias gigantes em níveis de produtividade, né? Os consultores organizacionais, as consultorias organizacionais que já levaram um pouquinho, né? Patamar e nível de atendimento, e do outro lado, né, a gente ouve muita coisa ali do consultor se queixando, dizendo que poderia ser melhor nessa entrega, nesse relacionamento com as RHs. E talvez a gente tenha a capacidade também, porque a Thaís traz uma coisa muito importante, não é que a gente não quer, eu acho isso tão verdadeiro, tão honesto, é que a gente meio que não sabe como fazer, né? Então é isso, parece que tem tantos protocolos, Kelly, novos, né, pós-pandemia, era digital, era de dados, né, que parece que a gente, de fato, precisa entender os novos protocolos, né, mas cadê os protocolos? Então vamos ajudar a construí-los, a melhorar todo o ecossistema, não é não? A Kelly havia saído lá, já aproveita, Kelly, fala um pouquinho, tanto da pergunta que a Estefar colocou, como da sua expectativa quando fez a inscrição também no Hub, que foi a primeira pergunta. Fica à vontade. Ai, desculpa, eu tô com uma instabilidade aqui na minha internet, né? Mas eu conheci o Eu Quero, né, através da Thaís e da Estefaz também, ali no Gruja, e eu achei extremamente interessante para nós, quanto RHs, né, porque a gente passa muito tempo ali pesquisando, buscando referências desses profissionais, né? Porque a referência para a gente é muito importante, como a Thaís mencionou, né? A gente precisa trazer pessoas alinhadas à nossa cultura, ao que a gente está querendo resolver ali na empresa, né? Qual é a nossa dor, qual é a estratégia que a empresa está buscando. Então, Eu Quero, ele vem para nos facilitar mesmo nessa jornada, né? E trazer profissionais que estejam, de fato, alinhados e com o propósito de resolver e nos ajudar. O pessoal aqui já está mandando um abração aqui, ó, chegando aqui dos seus perfis. Camille Vitória Alves Silva, mandando boa noite.
A Tiane Agriceia, ou Agriceia, do Amaral, mandando um beijão. E Wanda Nicásio dizendo aqui, Stefars, ó, você está fazendo um trabalho humanizado com um cunho de responsabilidade social. Vamos chegar lá também. E quiçá, né, o Gruja, que tem aí algumas parcerias de responsabilidade social, de alguns eventos, a gente possa também incluir dentro dos nossos projetos, né, Stefars? A gente quer mais isso, estar assim, sintonizando aí o passo a passo das empresas de RH. Eu achei muito interessante essa questão da descoberta delas, né, das duas profissionais do Hub, e o quanto, né, Stefars, nós falamos isso no 7 Eus, para quem está aí acompanhando, que fez a formação, da importância de o consultor, o prestador de serviço, entender os processos dentro das empresas de RH, como se contrata, quais são os cadastros necessários. Tem muita gente, consultor, que não cai nessa intenção de avaliar isso. Acha que, como é que você vai apresentar o seu serviço? Como você deve apresentar o seu serviço? E outra, como é que você vai se cadastrar na empresa? A empresa tem um planejamento, tem um budget, tem um momento de compra. Isso tudo a gente falou no 7 Eus, e vocês falaram, né, dessa visão de buscar o Hub. Eu acho que está juntando aí a fome com a vontade de comer, Stefars, como a gente fala. E aí tem duas boas novas, mas já engrenadas em trabalho contínuo, que é a versão do 7 Eus para o time de RH, e ao mesmo tempo o Hub, ele é coletivo, então não é não é somente a curadoria da CUC que vai ser a regra, né, de condução, mas é Colab, de fato, uma visão de comunidade, né? Então é uma cocriação plena. E nós trouxemos, meninas, já estão ativados, dois curadores de mercado, né? Um é o professor Dalmo, que é um acadêmico e um grande profissional de liderança da Fundação Getúlio Vargas, que ficou com a curadoria específica que vai tratar de governança e relacionamento. Porque dentro do Eu Quero, a visão é que nós vamos ter vários públicos, né, com afinidades diferentes, mas dentro de uma mesma lógica, que é compra e venda de um bom e, claro, qualificado produto. Então, o professor vem para nos amparar de uma forma estratégica nessa curadoria de governança e relacionamento. E Gabriel, executivo de mercado, com grande carreira corporativa, veio também me abraçar e junto comigo a gente está definindo a curadoria de produtos e negócio. Então, a visão é de escalabilidade o tempo inteiro. E o que é escalabilidade? É claro, fazer mais negócios, mas mais do que fazer mais negócios, é fazer negócios memoráveis, né? Então, essas duas estruturas de curadoria vai alimentar o relacionamento com essa rede, né? Para que lá dentro não fique anômalo, com muitos critérios de ranqueamento também, e ao mesmo tempo uma escala de valor que vai olhar para um consultor e vai falar, nossa, mas por que você não está performando tão bem? E volta a visão Colab, né? Vem a curadoria da startup para ajudar aquele parceiro cliente, né, a melhorar a performance dele. Então, os dados dentro do Eu Quero, no início e na maturidade do projeto, vão ser decisórios para que a gente mude e eleve de patamar tanto a rede consultora, que no Brasil bate 160 mil profissionais qualquer, desde o mentor de carreira, mentor de imagem, até, vamos dar aí, né, uma referência master no Brasil, que é o professor Vicente Falcone, né, que chegou a uma visão global como consultor organizacional. E do outro lado, nós temos em time de RH 310 mil pessoas. Gente, nós estamos falando de um universo Brasil de quase 500 mil pessoas que precisam melhor tracionar. E tracionar é fazer melhor qualquer coisa. Então, desde se relacionar, daí a presença do professor, né, Dalmo, e desde vender melhor, daí a visão do Gabriel, né, com uma visão de dados que vem nos trazer aí uma escala bastante ousada,
né, de busca e de metas a se cumprir. Mas é Collab, é Collab. Outro dado bacana é que esse consultor, nós chamamos produtor dentro do Eu Quero, dentro do ecossistema ele vai também poder vender para produtor. Então, olha que troca genial. Nós estamos falando de um produtor qualquer, que é um consultor, vamos dar um exemplo, e de um outro que é vamos imaginar, ele é um cara de web, de tecnologia. Vocês entendem que beleza? O crescimento do produto de todo mundo, né? E aí veio parceiros de startup falar comigo, Esther, mas nós teremos uma categoria B2B, olha que interessante, meninas e Bassi, de parceiros, né, B2B, fazendo parcerias com parceiros B2B. Falei, gente, eu não pensei nisso. Está aí a visão Collab. Vamos escutar a Kelly e Thaís. Eu queria ver ela chorando um pouquinho. Quero saber as dores de vocês. Começa com a Kelly. Quais são as dores que vocês estão sentindo mais no sentido de contratação de serviços, de profissionais? Vamos chorar um pouquinho para a gente passar para o nosso público aí essa experiência de vocês. Já lembrando, ó, Sabrina Reis está aqui mandando um abração para vocês. Admiro vocês duas. É da Gruja? Sabrina da Gruja? Eu estou muito feliz. Sabrina, Camille e Aleph são do meu time e é muito, muito importante para mim saber que eles estão me apoiando hoje, por exemplo. Legal, meu marido muito bom. Também está online, muito legal. Quem é o teu marido? Está aqui já o teu marido ou não? Meu marido está pelo YouTube, ele não mandou legal. aqui já... não, mas ai dele se não tivesse online. Ai dele, já aproveita, dá um like aí no YouTube, já dá um like e inscreva-se no canal para você receber os próximos episódios, que vamos ter podcast do Gruja, né? O convite já foi lançado aqui. Thaís não, Kelly, começa com você. Pode começar a chorar, quero ver lágrimas. Vamos lá, vamos abafar então, né? Chegou o nosso momento. Vamos tricotar aqui. Bora. Então, nós ali na Gilbert, né, que somos uma empresa de autopeças do ramo automotivo, nós temos diversos treinamentos ali para a equipe, treinamentos muito técnicos, que é muito fácil da gente encontrar instituições ali qualificadas, né, que estejam ali dentro da IATF, enfim. Mas quando a gente fala de consultores preparados para treinar a parte, os soft skills, né, preparar a liderança, preparar a equipe, aí que a gente encontra dificuldade, né, porque o mercado é muito pulverizado, tem diversos consultores aí, né, mas nem sempre a gente encontra, de fato, o consultor que esteja aderente à nossa cultura, que venha desenvolver um projeto para a gente, né, porque é muito fácil você vir com um projeto pronto, né? Mas trazer ele para a nossa realidade, estudar de fato ali o que a gente está precisando, isso sim é a maior dor, é o maior choro ali do RH, que a pessoa esteja apta a entender a nossa dificuldade ali de desenvolvimento. Olha aí, já foi ouro aí, ouro em pó já. Primeira pepita de ouro, Steph. Tá sem áudio, Steph. Não, é com você aí. Isso. Okay. E é uma cereja de bolo te ouvir para que os consultores, né, vejam o tamanho da oportunidade em soft skills, né? Agora é a vez de Thaís falar do mercado dela de flores. A Olambello é uma comercializadora de flores, é isso, Thaís? Fala um pouquinho da Olambello. A Olambello é uma empresa tradicional, tem 37 anos de mercado. Ela comercializa flores, plantas e tudo que pode existir numa floricultura, que a gente fala que são acessórios, né? Desde vaso, embalagem, enfim. Por muitos anos a gente vendeu que a Olambello é uma atacadista e o mercado de consumo, obviamente, também mudou, então a gente também atende varejo hoje com bastante qualidade, operação intensa, produto perecível, margem muito apertada, então não é diferente para o RH quando a gente olha para um budget, por exemplo, e a dificuldade hoje de encontrar um consultor realmente faz sentido o que a Kelly traz, que é a aderência, né? Então, muitos consultores a gente enxerga que vendem metodologia, né? Mas poucos fazem um diagnóstico mais profundo. Eu enxergo muitos consultores falando, às vezes, sobre tendência de forma muito rasa, e às vezes a gente não quer só a tendência, né? A gente precisa atender uma dor do mercado que às vezes não é
está falando atualmente como tendência. Óbvio que a tendência também é relevante para nós estarmos antenados e atualizados, mas a gente precisa desse embasamento, desse conhecimento que gere uma confiança na compra do serviço e que também consiga transmitir essa confiança para a nossa liderança e operação que está ouvindo, né? E o mercado de flor é muito segmentado também, e entender quem entenda do nosso negócio, dos nossos desafios enquanto comércio, é bem desafiador. Pegando esse Só para completar, Stefano, eu escutei coisas maravilhosas agora, estou com 2 palavras aqui na cabeça, depois a gente volta a perguntar mais sobre essa questão das demandas. Como é que você enxergou esse bate-papo inicial? Então, a Thaís e Kelly tocam num ponto bastante significativo, que vai migrar e vai levar aos nossos bons e velhos multiplicadores, que são os líderes de empresa, né? Eu acho que há um campo enorme para consultores tácitos, né, estratégicos, de fato, em termos de comportamento humano, para realmente criar uma reinvenção dos programas de liderança no Brasil, que acredito, o contexto hoje mais sacrificado em termos de responsabilidade e de pouca aprendizagem, né, Thaís? Então, não é o Lambello, que faz um trabalho interessantíssimo, não é um grande player, né? Mas é uma dor de transformação que é a liderança. E eu acredito que existe uma necessidade muito grande hoje de uma elite base de consultores, né, que tem uma visão desse expertise de liderança, mas que coloque isso no foco do negócio. Exato. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande de um consultor clássico brasileiro atender a dor organizacional. E não atende, porque ele não consegue mostrar a responsabilidade do líder no negócio, mas de uma maneira de engajamento, não de fritar o cara, né? E se a gente não consegue passar para o líder que o que está vendendo também é responsabilidade dele, mesmo ele sendo líder do compliance, do jurídico, ele não vai passar isso para o time dele. Então, gente, vamos falar aqui, vamos rebobinar. Como é que o mercado vem e pede um RH mais estratégico, né, Thaís? Que é a bola da vez agora. Cadê o RH que não sobe no topo do negócio? Historicamente, o RH sempre teve muito alicerçado pela estratégia e inteligência externa que vinha trazendo também tudo isso. Então, outra cereja do bolo. Nós temos a oportunidade de criar agora, naturalmente, um outro perfil de consultor, esse mais tácito, que tem uma visão de gestão de negócio. Lá no 7 Eus, Thaís e Kelly, o que eu falei de primária foi: esquece tudo que você faz bem, esquece a sua expertise, vai aprender o que você não sabe. E foco no negócio é primordial, né? Então, eu acho que liderança hoje ela está sendo uma área de grande investimento de renovação, e temos aí, então, uma grande oportunidade para essa rede de consultores que venham com uma entrega mais qualificada, né? Esse comportamental humano de mudança do líder bate na visão tácita de negócio. Sim. E outra... E se isso for entendido, sobe todo mundo, não é RH que sobe o negócio, né? E outra coisa, tem uma máxima também que a gente tem que corrigir, que o RH não é responsável pela empresa, no sentido macro da coisa, né? O RH tem um head, assim, vamos brincar aqui e falar sério, como marketing tem um head, como tecnologia tem um head, jurídico, financeiro, etc, etc. Sempre falo de uma maneira muito autêntica, por ter atendido 25 anos desse mercado, que eu preciso esses heads todos se reunirem, se abraçarem também, né? Porque vai acontecer de um estar comprando quase a mesma coisa do outro. Não é incomum um negócio desse. Então, se eu pudesse deixar também um chamado aqui, né, para o RH, pela forma catalisadora que essa área é reconhecida,
que ela provoque esses pares líderes, como vocês também fazem no Gruja, para conversas estratégicas, para saber o que vocês estão fazendo. Me deixa eu ver essa tela do planejamento 2026, né? Gente, as empresas fazem planejamento hoje de forma apartada de célula por célula departamental. Então, onde conecta tudo isso? Então, outra oportunidade para consultores de negócio, que bate no organizacional e no negócio, né? Unificar o entendimento, né? Daquela reunião de líderes, da convenção anual, para que todo mundo, sabe, a cada trimestre, entenda o que o outro está fazendo. Isso não acontece. Está cada um aí cuidando do seu, né? Estou errada? Estou errada. Oi, Steph, deixa eu te avisar, porque o teu áudio está muito chiado. Então, às vezes, eu vou cortar aqui o seu áudio, porque só com fone de ouvido você percebe, você não está percebendo, mas está com muito chiado. Então, assim, vou aproveitar agora, porque a gente ouviu um lamento da Thaís e da Kelly, foi muito interessante, que é um puxão de orelha para os consultores. Olha, você vem aqui me vender, mas você não entende o que eu faço, você não sabe o que realmente eu sou. Eu passei por isso numa empresa que as pessoas achavam que era uma gráfica, e ela fazia um papel de publicação de extratos, né, de banco. E cresceu muito, isso é chamado de impressão de dados variáveis. E ela era tudo menos uma gráfica, ela era mais tecnologia do que gráfica. E aí as pessoas que passavam por lá, inclusive eu fui admitido na empresa, tinha uma candidata que chegou e falou, aqui é uma gráfica? Aí eu falei, não, aqui tudo é menos que uma gráfica. Eu fiz a lição de casa, né? Fui pesquisar. E um outro candidato falou assim, cara, você é maluco? Deixa ela achar que é uma gráfica. É uma menos aqui. Falei assim, cara, fica tranquilo, não vai acontecer nada. Mas isso também é um erro dos consultores, né, Thaís e Kelly? Eles chegam, não, porque eu tenho aqui um treinamento e tal. Tá, mas esse treinamento foi para quê? Foi para área de automobilismo? Área de automobilismo e tal. Tá, mas você conhece a Gilbert, você sabe o que eu faço, você sabe quais são meus desafios? Nossa, olha aqui, Thaís, estou trazendo algo por varejo. Falei assim, mas eu sou varejo? Você está me vendo como varejo? Esses erros acontecem. Isso hoje, aí já vai uma outra pergunta nessa sequência. Isso hoje para vocês causa um certo desespero e como é que vocês aplicam isso? Assim, vocês perguntam assim, pelo amor de Deus, vem alguém sabendo o que vai fazer? Ou você dá uma dica do tipo, não, a gente tem uma cultura bem definida e eu tenho um processo bem definido de prestadores de serviço. Quer falar um pouquinho, Kelly? Ou Thaís? Fica à vontade. Pode ser a Thaís. Bom, falávamos também antes da entrada na live, né, que a gente acabou identificando aí uma vulnerabilidade também, não sei se de todos os RHs, mas pelo menos eu e Kelly conversando, nós identificamos que nós também, às vezes, não sabemos como comprar, né? Então, quando a gente olha para esse mercado pulverizado que Kelly mencionou, como eu escolho, como eu faço um filtro de qual serviço eu quero para minha empresa, né? Quando eu olho vários serviços de treinamento, por exemplo, o que combina com a minha empresa? Então, além dessa apresentação, obviamente, a gente não tem uma agenda disponível para atender 10 consultores e falar, não, esse aqui combina comigo, né? E às vezes a gente também não tem esse crivo do que eu quero, né? O que eu estou buscando, o que eu espero desse consultor, qual o indicativo que me dá que ele combina com a cultura da minha empresa. Então, a gente também tem esse desafio e às vezes a gente não sabe transmitir essa dor do negócio. E a dor do negócio, às vezes, acaba se misturando um pouco com a minha dor, Thaís, pessoal, enquanto olhando para o meu setor exclusivamente, como a Steph também bem trouxe, que às vezes a gente trabalha muito em silos, quando na verdade deveria ser esse olhar de uma governança mais estruturada e coletiva, né? Então, eu vejo esse desafio aí dos dois lados e obviamente eu pude perceber isso fazendo uma reflexão aí antes de nós entrarmos para a live de hoje. E você, Kelly, como é que é a tua experiência? Sim, foi como a Thaís disse, né? Nós também estamos ali no RH, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Contratação, desligamento, um líder que a gente precisa treinar. Então, às vezes, a gente não tem aquele tempo para falar, olha, hoje eu só vou olhar para isso, só vou olhar para essa prioridade, né? Porque no dia tem muita coisa acontecendo. Então, eu entendo que o Hub, vai ajudar a gente nesse filtro, né? A encontrar
já vai vir um pouco mais, vai ter uma vitrine para a gente conseguir enxergar, né? Então, realmente é meio difícil para a gente conseguir focar, às vezes. E nesse sentido de marketplace, né, o que a gente pretende mostrar, muito mais do que marketplace, eu tenho certeza que a Steph vai concordar comigo, é muito mais, porque tem um crivo de vocês que é a homologação, e isso é um dos grandes problemas, porque entra no compliance, entra na documentação, entra numa série de aspectos. Eu queria ouvir de vocês, Steph, se me permite já dar essa sequência de perguntas para a gente ouvir mais elas colocando o ponto do lado delas. Essa questão da homologação, isso complica muito a aprovação de parceiros, de prestadores de serviço. Vocês percebem que os consultores vêm com uma razão social errada, um KNAI que não existe. Isso a gente se preocupou muito no 7eus em mostrar isso para eles. Você quer começar, Kelly? Quais os entraves que você percebe? Hoje minha área fiscal ali é bem presente, né? Então quando eu fecho com alguém, eu já falo, olha, quando você emitir a sua nota fiscal, presta atenção no boleto, então a gente está sempre atento a isso, né? Mas a gente não tem hoje um protocolo para fechar uma compra, tá? Então, a gente não sabe comprar mesmo, né? Como a Thaís diz. E eu vejo o Hub como que ele... Epa, deu uma cancelada aqui, deu uma travada. Eu vou passar para a Thaís. Thaís, complementando, você tendo um hub que já vai ensinar os consultores a se preparar para passar pela homologação, ou seja, documentação, cadastro, é uma vantagem? Você tem essa mesma situação que a Kelly estava levantando? Com certeza. Eu vejo no Hub a possibilidade da gente testar essa consistência, né? O Hub traz esse conforto de que tem uma certificação, de que tem uma curadoria, tem um ambiente mais estruturado, que favorece a gente até olhar uma comparação mais justa, né, entre os consultores, entre os serviços, traz mais segurança para a gente, enquanto RH, na decisão e até de vender a ideia para a direção, quando a gente tem algo mais filtrado mesmo, né? Então, além da indicação que a gente estava falando, que hoje aqui na nossa região é muito importante, porque apesar dessa pulverização, a gente vê poucos profissionais tão qualificados para essas demandas de RH, ter o Hub vai trazer essa segurança na nossa decisão e até uma coragem de investir em projetos mais voltados para o negócio, quando eu tenho onde escolher esse serviço, né, esse produtor. Steph, estávamos no caminho certo, hein, Steph? Pelo menos. Ela está coberta de razão, porque pensa na situação, né? A Thaís está com um projeto incrível, está com uma proposta negociada na mesa e falta uma assinatura. Ela vai clicar um botão, vai entrar no Hub e falar: esse é o consultor, esse é o produto, essa é a categorização dele, ele já entregou isso e mudou de nível. Pronto, acabou, está dito, está autenticado, né? Então, essa é a maturidade que nós queremos, essa governança aí que nós falamos. A gente vai inverter a lógica de novo, né? Porque geralmente o consultor enfrenta um compliance quando sim, vejo que a Kelly, né, ainda está num caminhar em relação a um compliance mais organizado, mais estruturado, mas quando há um compliance nas empresas, o consultor, ele o cumpra. Ao contrário disso, nós vamos entrar com o compliance também do Hub. Talvez a gente ajude as empresas a terem um compliance também mais contemporâneo, que a gente percebe isso, né? No passado, atendendo a grande varejo, e vale dizer para vocês que era incrível isso, no mundo do papel ainda, vamos brincar um pouco, né, com antes e agora, nós assinávamos contrato de prestação de serviço dentro da minha primeira empresa, que tinham 100 laudas. É sério. Meu Deus, se você não explica o seu compliance em 2 telas, em 2 laudas, tem algo errado. Então, talvez o Hub venha como também um repositório de aprendizado para todos nós, de simplificação. Né? As empresas hoje, na medida que vão crescendo, eu não entendo, Thaís, por quê? Não entendo, Kelly, porque elas vão se sofisticando em complexidades, quando deveria ser algo mais, né, mais linear, mais ágil, mais maduro, mas não é. Então, vou lembrar que
do contrato de 100 laudas, e tirando 1, 2, 3, 4 cópias, eu tinha que rubricar 100 cópias. Isso é realidade ainda hoje, tirando o papel, mas o modelo de processo de gestão. Então, talvez a gente possa ser útil em simplificar os processos nas empresas, na medida que elas crescem, eles não se falam, não se conectam, não se explicam, né? Então, quando a gente fala de uma área de suprimento e compras, por exemplo, também regra, né, e tem uma regência sobre compras nas empresas, também outra complexidade, porque esse profissional, né, da área de compras, ele não está apto, ele não recebeu uma formação que faça ele entender de compra comportamental. Ele vai fazer o RH perder um bom projeto, porque ele vai dizer não, porque o preço está alto. Então, veja só, se nós tivermos a oportunidade, não somente, né, o básico ali, né, Kelly, de entregar bons serviços, né, melhor qualificar a entrega, mensurar essa entrega, elevar o nível quando a entrega foi correta, eu não vou ter apenas um preço justo para o justo, eu vou ter valor agregado, porque eu vou ajudando essas redes tão gigantes a se melhorarem. E o que mais eu acredito que a gente possa ser útil na era digital é simplificar processos e agilizar processos, né? Então, a gente fala muito de tecnologia de uma maneira complexa, absolutamente distante, como se fosse algo, meu Deus, não. Tecnologia simplifica e agiliza. Se você entender isso, a tua empresa ela vai ser um furacão de sustentabilidade. Quem sabe, quiçá, o Hub tenha essa competência de falas tão preciosas como de Thais e Kelly, num co-colaboração, né, num colégio genuíno, para melhorar o ecossistema, né, não só de consultores, não só de times de RH, mas da própria governança de compra das instituições, né. Olha, eu liderei uma empresa dentro de gestão de pessoas, que nós tínhamos 300 compradores. Imagina a complexidade. Não é o volume, que eu tenha 1.000. Hoje não temos, né, porque o virtual tem um imperativo interessante. Mas que nós tenhamos 1.000, mas que nós tenhamos uma orquestra dentro disso, e não tinha. Era muito complexo. Então, talvez a gente tenha aí uma oportunidade, não a PUC, mas o próprio mercado se autocriando uma regência melhor. Acho que isso é o que eu mais adoraria, sabe, contribuir. O mercado se autorregulando. E falando em mercado, Steph, aí já dentro de um mercado próximo do tamanho, né, das empresas que a gente está falando, quando a gente fala num complexo industrial de Jaguariúna, tem uma situação também, porque o pessoal de consultoria e outras empresas, principalmente as nossas, que nós estamos atuando com o Eu Quero, eles têm uma visão, muitos deles passaram por grandes empresas, foram CLTs de grandes empresas ou já prestaram serviço para grandes empresas, né? Então eles têm aquela visão de que é difícil entrar nessas empresas. E eles esquecem que empresas dentro de distritos como o de vocês, do Gruja, Jaguariúna, empresas assim, blocos, né, estruturadas, Jundiaí, Campinas, têm uma demanda efetiva, muito lucrativa, que eles poderiam estar desenvolvendo um trabalho mais de aproximação, mas eles não conseguem ter acesso. O nosso projeto, tanto do Eu Quero como da qualificação, vai ajudar nesse sentido. E aí, do lado de vocês também, vocês enxergam dessa maneira que é difícil adentrar, vamos assim dizer, vocês estão num evento, aí vocês olham e falam, nossa, eu gostaria muito de ter tal consultor aqui. Vocês enxergam dessa maneira também, porque o Eu Quero já vai resolver um problema, pelo menos, de oferta, né? De vocês olharem, terem lá uma lista, ou pelo menos pesquisarem, aprovarem, chancelarem, terem uma chancela. Como é que vocês... Oferta nacional, porque daí nacional. E o regional. Você Sim. tem acesso a um ilimitado mix de oportunidades que muda também o pensamento, né? Fala, nossa, mas como é que o cara vai chegar aqui? Vai chegar, claro que vai. Sim, e aí a pergunta... A gente enxerga as coisas muito distante, né, da nossa realidade, né, do nosso tamanho da nossa empresa, enfim. A pergunta é exatamente essa. Vocês têm essa visão de que, meu Deus, estou aqui em Jaguariúna, ninguém sabe que eu existo, mas eu gostaria de ter tal situação. E às vezes não, às vezes o que está faltando é essa visão de se aproximar do mercado, que é a proposta do Eu Quero.
Peraí, Steph, tá desligado aqui, peraí. Pode falar. Conexão, né? A vitrina do Mix, né, primariamente. Exato. A conexão de uma forma né, um mapeamento Brasil também. A melhoria da qualificação do preço. Hoje, um consultor, meninas, lá da DK, a hora homem dele, ela é tão complexa de entendimento que nem ele sabe porque colocou aquele valor hora homem. Ele não tem essa métrica, né? Olha, infelizmente, ele mede o valor hora homem pelo perfil da empresa. Média, grande e pequena. Então, isso não é o correto, né? Então, eu acho que essas métricas básicas, como o Bassi está colocando, se a gente tiver uma eficiência e melhorar, eu acho que a gente cumpre já um legado, né, meninas? Né, Bassi? A minha pergunta seria exatamente qual é a visão que elas têm na busca, né, de profissionais, de criar assim, a estrutura toda de fornecedores, né? Eu vou no evento, vou lá e pego o cartãozinho de alguém, sabe esse processo? Porque às vezes vocês têm essa visão de que, não, eu não vou ter isso que eles têm. E a ideia é que justamente a gente crie um ecossistema que permita que vocês alcancem todos os tipos de serviço necessários dentro desse critério da chancelaria e da curadoria do Eu Quero. Aí o meu lado é mais de comunicação e de, como eu falo, botar o bloco na rua. O quanto para vocês, aí vem a pergunta, o quanto para vocês é interessante ter essa validação, de ver um vídeo, uma palestra da pessoa, de ver assim, nossa, que legal, ela mostrou resultado. Isso para vocês é um item interessante? Sem dúvida, foi como você falou, né? Às vezes a gente está com um budget ali meio acirrado, né? E a gente enxerga uma consultoria e fala, não, isso vai estar muito fora da nossa realidade, né? Então, às vezes a gente coloca mesmo essa limitação de não ir nem chegar na pessoa, né? Então, acredito que o Hub vai facilitar isso, né? Vai trazer essa conexão, né? A proximidade de nós RHs com esses consultores. Não custa perguntar. Exatamente, já está ali, deixa eu entender. E com isso você gera uma nova regra de mercado também, né? Porque esse palestrante ou esse autor qualquer, pensando em eventos aqui, né? Ele quer ir onde o artista está, né? Todo artista quer onde então, o povo está, brincando aqui um pouquinho com Minas, né? Então ele quer atender também. Ele quer atender. Então ele vai criar uma condição qualquer de poder estar do lado, né? Para ele é interessante também, né? Porque daí evita também, pessoal, uma coisa que eu acho assim muito triste. Uma player ter os consultores conhecidos. Uma média ter consultores que são geniais e não são conhecidos. E uma pequena não sabe nem do que nós estamos falando, né? Então, essa visão também engraçada. É mais um critério que você traz aí, viu, Kelly? Thaís, e você? Como é que você enxerga isso? Bassi, eu vejo essa oportunidade, obviamente que de uma maneira muito menor do que o projeto da Esther, mas a gente tentou trazer isso no Gruja quando a gente trouxe o formato de reuniões presenciais de forma bimestral e que a gente pudesse trazer nesses encontros presenciais um consultor que trouxesse essa formação para o RH, em temas que fosse comum para o nosso grupo, né? Então, nesse momento do Gruja, a gente traz um consultor que não é de conhecimento de todas as empresas que estão ali, ele faz um valor diferenciado para poder estar ali demonstrando um pouco do trabalho dele, e aí isso cativa os membros do grupo para que leve esse consultor, aí a gente está falando muito sobre treinamento, né, de levar isso para dentro da empresa que a gente atua. E quando eu disse que a gente, do pedágio para cá, a gente tem mais desafios, e aí talvez eu esteja trazendo aí sardinha para as nossas dores, mas não deve ser mérito só nosso, no sentido de que quando eu levo uma pessoa para essa vitrine Gruja, grupo de RH, eu chancelo ele, né? Eu certifico de que ele deu ali uma demonstração num período de tempo muito pequeno, mas que demonstra todo o potencial dele para que eu leve ele para os outros líderes do
da empresa que eu atuo, para que eu possa apresentá-lo para uma direção sem passar uma vergonha, né? Porque o RH também responde por investimento, então eu não posso fazer uma escolha só por estética, eu preciso também ter uma decisão estratégica. Então, a essa possibilidade. A responsabilidade é grande e o consultor, prestador de serviço, tem que entender isso. Eu tenho diversos projetos em grandes empresas até, né, JSL, Campinas e tudo, e a preocupação é de justamente promover o meu contato lá dentro. Ele tem que levar elogios. Eu acho incrível quando eu consigo isso, que é o meu grande objetivo, né? Poxa, com quem você fez? Aí ele aponta para mim, aqui, ó, ele que fez. Nossa, cara, ficou ótimo. Parabéns, viu, fulano? Nossa, você contratou um cara muito bom. Isso é para mim, assim, cara, eu prestei o melhor serviço, porque aí a ideia não é só faz qualquer coisa para receber elogio. Não, o elogio vem quando você conseguiu realmente atender todos os quesitos. E essa chancelaria, né, essa chancelaria, Stefars, é importante porque a gente conseguiu no Eu Quero, dentro da formação dos 7 Eus, mostrar itens que são pautados em startups, que tem esse processo de, olha, eu preciso estar sempre atualizado, eu preciso estar sempre desenvolvendo melhor o meu produto. É aquela situação de up to date. E principalmente, né, Stefars, o resultado, que é um resultado metricamente avaliado, né, Steph? Olha, um dado assim que parece de novo, né, que está desaparecido, mas com o consultor numa mesa de briefing esquece de pedir, ele vai esquecer de pedir qual é a estratégia da empresa para aquele ano. Que, na verdade, deveria estar o projeto organizacional dele. Né? Uma coisa é a dor local, da liderança, por exemplo, da retenção, do turnover, dos trainees, etc. e tal, mas aquilo está alocado no pensamento maior, guarda-chuva, que é o negócio. Então, como é que está a estratégia do negócio para esse ano? Qual é o rumo da companhia? Pronto, a partir daí, então, eu vou pegar esse meu time que eu vou trabalhar, né, seja qual for a área, e colocar nesse universo aqui de entendimento, né, de compreensão. E o consultor vai ter um papel fantástico, porque nem sempre na não conexão de áreas vai ser ele que vai contar para aquele líder, para aquele liderado, qual é a estratégia da empresa. Às vezes não cascateia tão rápido como a gente pensa, né? Então, por exemplo, as meninas devem saber muito bem o valor da convenção anual, que a gente vai traçando sempre a estratégia da companhia. Mas são poucas e caras as empresas que conseguem cascatear, multiplicar aquele planejamento anual depois, né, de um encontro tão importante da companhia. Então, acho que esse também é o papel do consultor, lembrar cada elemento que ele vai trabalhar, qual é a estratégia daquela companhia, e aí qual é o papel dele. A inversão da ordem não funciona. Então, acho que a gente está trabalhando, né, Bassi, muito forte essas questões nos 7 Eus, né? Uma parte que a gente tocou muito, Thaís e Kelly, foi na literacia de dados, na necessidade agora de acompanhar a IA, e isso é interessante porque, de uma certa forma, o consultor, ele traz informações preciosas até para o RH poder aplicar, mesmo que ele não influencie na contratação, por exemplo, de profissionais da área de tecnologia, ou que vá trabalhar com isso, só que a literacia de dados é um item dentro do curso do 7 Eus para que o consultor possa dizer assim, poxa, você caberia bem aqui alguém que lidasse bem com a IA dessa maneira. Você já pensou nisso? E trazer essa, vamos dizer assim, um curso, formação dentro da empresa ou uma aplicação, né, Steph, de vamos falar sobre IA. E aí, não, mas a minha empresa, ela vende flores. O que eu tenho a ver com IA? Não, pode ser que tenha alguma aplicação e dali sai um insight para vocês desenvolverem um novo software de relacionamento com varejo, com entrega, enfim. Mais, né? Cadê o Valentini? Cadê o nosso Magalu Valentini ali para oferecer flores dando uma avatar qualquer? Mas isso lembra, meninas, outro dado que também foi muito provocado na formação, que acho que é consistente para vocês, e que não é regra, né? Sempre há exceções, que o RH contrata a partir de T&D, ou diretamente ele, capacitações, mas que nem sempre o RH está se capacitando. Então, o que nós mais provocamos aos nossos primeiros, né, pilotos ali
perguntar ao time de RH se não faz sentido ele participar daquela formação. Seja a formação que for que ele está comprando, né? Seja um integrante a participar. Parece realmente inconsistente, mas acontece isso, né? Então, como corrigir essa visão do RH que abraça a empresa, mas que ele também precisa de um treinamento tácito, né? E que nem sempre ele tem esse olhar para perceber que ele também não tem tempo, estou correndo, não, vem cá, vamos participar da formação também, né? Então, isso é um trabalho tácito também do consultor do lado de fora, olhar para o grupo de RH. Ô, Steph, a gente já está partindo para os minutinhos da reta. Agora eu estou só assistindo curling com o inverno, agora em Cortina, na Itália, né? Que a Kelly aí é mais próxima dos italianos aqui. E agora eu só estou nessa linha de falar tudo que é de esporte de inverno, né? A gente já está no final do lançamento do curling aqui, a última pedra, que é o martelo. É o martelo. Tá a Marcilene aqui, ó. A Marcilene acho que é amiga da Wanda, lá do Rio de Janeiro, se não me engano. É a Marcilene ou é da sua... Ela trabalha lá com a gente. Ah, tá, porque tem a Marcilene, amiga da Wanda também. Eu escutei uma Marcilene lá no LinkedIn, uma delas ali. Pergunta pra gente já conversar sobre a questão de liderança. Como é que tá para vocês essa visão do atendimento da área de liderança com esse mundo maluco que a gente está vivendo hoje, em relação a pensar em prestação de serviço? Vocês estão com esse olhar de que, cara, eu vou precisar trazer uma consultoria para resolver algum problema. Vocês estão com esse red flag aí, ou Thaís, você que já está no quadro aí, já começa, por favor. Esther, a gente fala até no próprio grupo de RH que desenvolvimento de liderança parece que nunca sai do topo das necessidades, né? E aí a gente se inclui também, enquanto RH, obviamente, nesse desenvolvimento. O momento atual do Olambelo pede aí uma profissionalização e eu diria até que uma transição cultural. A gente está no momento de implantação de um RP na empresa, e, como eu disse, tradicional, 37 anos de mercado, há quase 20 a gente mantinha o mesmo sistema, e hoje a gente está fazendo essa troca de uma forma mais globalizada, que são 7 filiais espalhadas em 5 estados, então a gente também tem esse desafio físico, né, geográfico. Trabalhar essa liderança na Olambelo está no topo, sim, porque não é só uma mudança de sistema, né, a gente fala que é uma mudança cultural. Então, o meu desafio hoje é trabalhar junto com essa gestão de como a gente faz essa transformação cultural de uma forma mais leve. Obviamente, sozinha, eu não dou conta, né? Nem daria, como Esté bem tem colocado aí, RH quer abraçar tudo, mas a gente não pode, não consegue. Então, a necessidade de ter líderes mais preparados para essa decisão baseada em dados, em tecnologia, letramento de inteligência artificial, por exemplo, estruturação de processos, definição de processos, crescimento orgânico, é uma necessidade, sim, e obviamente volta o desafio de qual consultor entende esse momento que a gente está vivendo e como ele me apoia nessa transformação. Kelly, mercado mundial automobilístico, italiano fica sensível às mudanças, porque agora é carro elétrico, mas para vocês não muda muita coisa, porque vai precisar abrir e fechar a porta, a não ser que mude também o sistema de fechamento. Mas, independente de qualquer coisa, é um mercado internacional. Como é que é para você aí o item liderança para a estrutura interna? Bom, para a gente, a liderança é o principal investimento que uma empresa pode fazer, né? Porque os líderes capacitados, líder cuidando de pessoas, né, é o principal, porque ele que vai cuidar ali da performance, cuidar da saúde emocional da equipe. Então, a gente sempre pensa, sempre está no top 1 ali, cuidar dos líderes para que eles possam estar capacitados para cuidar das pessoas. E esse é um tema sempre em pauta, né? Inclusive no Gruja, todo ano a gente roda pesquisa, né, Thaís, para planejar os treinamentos ali que os RHs querem ouvir no Gruja, e sempre tem ali a liderança, vamos preparar nosso líder com uma cultura de líderes educadores. Então, liderança é, assim, essencial para a organização, né, para o negócio. Legal. Steph, eu acho que
tiramos bastante coisa das nossas convidadas de hoje aí, e acho que foi um bom início de olhada do outro lado do balcão, né? Porque a gente sempre falou que os consultores e tudo, mas acho que foi excelente. Que vai continuar, as meninas, eu vou brincar aqui, né? Abre a porteira para que a gente traga mais, né, RHs, e cada um, acredito, Bas, que vai empolgando, né, tendo referenciais com os colegas de outras empresas, que é esse núcleo fantástico que eles fazem dentro do Gruja, mas de uma forma exponencial. Eu acredito que se a gente abrir, naturalmente, espaço para os RHs conversarem, a gente vai aprender muito com eles também. Eu agradeço demais as meninas. Tenho uma curiosidade com Thaís. Thaís, quem é o maior comprador de flor? Eu sei que talvez seja o Dia das Mães, datas, né, sacras, Dia dos Namorados, né? Mas quem hoje dá flor para quem? Quem é o maior comprador? Você tem esse dado? Quando a gente olha para o atacadista, Esther, o supermercado tem aí uma grande demanda, né? Redes de supermercado são dos maiores compradores atacadistas. E, obviamente, Dia das Mães a gente fala que é o nosso Natal, né? É onde a gente tem um consumo muito maior de flores, presente, e emoção, carinho, enfim. Acho que vem tudo junto nesse momento. E olhando para um atacadista, obviamente a gente tem muito decorador, paisagista nesse segmento de consumo dos nossos produtos, mas quando a gente fala de grande volume, a rede de supermercado ainda tem grande parte aí dessa compra atacadista. Muito bem. Que legal. E para a Kelly, né? Para a Kelly que trabalha, né, no final da linha, não, mas no final da linha com desejo de consumo, que são carros e tudo. Como é que o italiano, né, atuando no Brasil, percebe a cultura do trabalho no Brasil? É muito diferente do que eles têm lá na Itália? Como é que é essa questão de cultura de trabalho dos países? Eles admiram muito os brasileiros, então toda vez que tem uma visita deles aqui no Brasil, a nossa matriz aqui do Brasil é muito elogiada, como é organizado, como o brasileiro é trabalhador, então a gente é muito bem visto lá. Inclusive, muitas das vezes eles falam, olha, a Gilbert do Brasil é uma das melhores plantas, então a gente fica muito orgulhoso, né, de saber que a gente está carregando aí o nome dos brasileiros mesmo para o mundo. Eu trabalhei na Câmara de Comércio Brasil, outras áreas dentro do Banco do Brasil, né, como te falei, e uma delas era das empresas italianas. Nossa, era Gilbarco, todas as outras, eles faziam aqueles, a Steph sabe, aqueles almoções lá na Terraça Itália, que é o tradicional ponto deles, né, lá na São Luís. Espera aí, Steph. Isso me lembrou o mapping. Exatamente. Italiano... Ter a raça Itália, é isso. Eles desciam para tomar café expresso e andavam lá no Municipal e queriam ver aquele trecho do centro. E eles adoravam, o Brasil e tal, não sei o quê. Gente, eu acho que a gente tirou muita coisa aqui de precioso e abriu-se um canal importante de relacionamento do Eu Quero, da Cook, com o Gruja. Então, eu já iniciei aqui presenteando o Gruja com um podcast. Então, agora é com a Thaís e com a Kelly. Já vou lançar para quem está assistindo a gente, olha, a Nautilus Comunicação, você que está acompanhando aí, eu vou falar bem na câmera aqui, ó, você que está acompanhando aí, a Nautilus Comunicação, que pertence ao grupo de trabalhos do Eu Quero, com o 7 Eus e com a Steph, que a gente faz esse trabalho aqui do podcast da Cook, já está disponível para montar um podcast para o Gruja, tá? Agora é com a Kelly e com a Thaís, pode cobrar. Olha, meninas, abracem, porque vocês são referências em RHs, numa coletividade de RHs. Eu acho que se a gente tiver um Gruja em cada região, sabe, CRM, né, como na grande região metropolitana de Campinas, no Brasil inteiro, a gente vai ter uma evolução dos RHs fantásticas, sabe? Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Queria que vocês deixassem uma mensagem, cada uma de vocês, para colegas de RHs do Brasil, né? No sentido, né, de, caramba, que 2026 seja um ano muito, muito especial para cada RH do Brasil, né? Kelly, por favor, deixa sua mensagem aí para nós.
Então, muito obrigada, eu fiquei muito honrada por estar aqui com vocês, por esse convite. E eu quero dizer que o RH ele só não compra serviços, ele compra impacto na vida das pessoas. Então, eu desejo que esse ano nós conseguimos fechar projetos incríveis para desenvolver pessoas e cuidar ainda mais das pessoas. Um abraço a todos. Thaís, sua sequência. Eu não posso deixar de agradecer a Selma, que confia no meu trabalho e na Kelly para tocar o grupo de RH, né, o Gruja. Steph teve a oportunidade de conhecer Selma. Convidar os integrantes do Gruja para que também façam seu cadastro no Hub Eu Quero. Eu acredito muito que os ambientes estruturados elevam o nível do mercado, né? E o Hub traz essa proposta de melhorar as entregas, de desafiar o próprio fornecedor, e eu desejo que vocês participem aí da curadoria para que a gente possa elevar também o protagonismo do RH junto à mesa decisória em projetos que estejam ligados ao negócio e ao cuidado com o colaborador. Está aqui o LinkedIn da Thaís Magalhães Manso, e também está aqui o LinkedIn da Kelly Vasconcelos. Cadê? Está aqui? Não, peraí, deixa eu tirar o da Thaís e colocar o da... Isso, Kelly Vasconcelos, tá? Então, quem quiser, só ir lá no LinkedIn, fazer conexão, né? Criar a conexão e já começar a conversar com ela. Steph, contigo agora. Steph, muito obrigada também pelo convite. Meninas, bom final de semana. Dizem, né, que a gente sabe que não é verdade, né? Mas dizem que simbolicamente o ano começa depois do carnaval, que cada uma de vocês, né, tem muito entusiasmo pelos desafios em 2026 nas empresas de vocês, e que nada seja inibidor de que realmente vocês continuem sendo inovadoras e com essa visão estratégica de pessoas. Muito obrigada, viu? De coração. Bom final de semana. Kelly, Thaís, eu vou deixar vocês os bastidores, aguenta a mão, a gente já volta, só vamos terminar aqui, a gente já conversa. Obrigado mais uma vez pela presença e conte com a gente. Steph, maravilha, né? Só coisa boa, só escutei coisa boa. Vamos falar agora do Eu Quero, da formação dos 7 Eus e como que os consultores podem obter aí o acesso através do euquero.cook.com.br, saber mais dessa formação. Temos a turma nova agora para março, é isso? Exato, a gente está formando, está com pré-vendas da forma de março agora, e eu acredito que tudo que nós conversamos aqui estimule o consultor a, de fato, entender que ele não tem uma consultoria, né, Vasco? Ele tem um negócio exponencial, né? E que ele naturalmente possa crescer, melhorar a metodologia dele. Está aí uma fala fantástica das meninas sobre entregas desejáveis dos RHs, aí com os consultores organizacionais, e nós somos agora uma ponte, né, inédita, não existia antes, né, Bassi? Somos uma ponte para poder, naturalmente, acredito, a contribuir com esse ecossistema na qualificação dele cada vez melhor, né? É muita coisa acontecendo em cada RH do Brasil para que isso não seja organizado de uma forma, eu acredito, estrategicamente inovadora e que seja naturalmente agregadora a cada negócio, a cada RH, né? Então, venham para a formação 7 Eus, entrem ali dentro do site, conheça a proposta de valor também do Eu Quero, associe-se ao Eu Quero e a gente, naturalmente, vai criar um ecossistema muito poderoso no Brasil. E aí temos a primeira formação do 7 Eus, do pessoal que fez parte desse projeto. Nós fizemos a live, já temos uma estrutura de consultores e prestadores de serviços assim de altíssimo nível, vai ser muito bom. Mais do que isso, um dado bem exponencial, né? Além dos curadores, querido, que vai ter o Hub, nós vamos ter também uma base, né, de consultores master para criar essa governança, né? Naturalmente, dentro dos consultores que vão chegando. E dentro do 7 Eus, a gente conhecendo um pouco mais eles, é onde a gente está convidando eles a se juntarem a nós. Perfeito, Steph. Vou também encerrando por aqui, deixo você já. Só para a gente encerrar, obrigado mais uma vez, a gente volta no próximo episódio, Steph. Até o 10. Até o 10.
Terminamos, então, esse podcast especial. Hoje trouxemos Thaís Magalhães, Kelly Vasconcelos, duas profissionais muito capacitadas de RH dentro do Gruja. Teremos aí novidades, mas você aprendeu, olhou e viu como que as empresas fazem a contratação de serviço dentro da formação do Eu Quero. Agradeço a todos vocês, todo mundo que participou com a gente. Daniele Costa, que chegou agora. Seja bem-vindo, Daniele. Obrigado aí pela presença. A Wanda Nicásio gostou bastante. Marcilene, Sabrina, a Tiane, que esteve aqui com a gente, Camille, também o Matheus, né, que chegou logo no começo. Todos vocês que participaram aqui com a gente, muito obrigado. Fica por aqui no podcast, edição número 9, podcast da Cook, falando diretamente com os RHs. A gente fica por aqui. Próximo episódio, ainda dentro do período de março, fique sabendo, vai acompanhando, vai aí sempre seguindo as indicações e também as notificações da Nautilus Comunicação. A todos vocês, muito obrigado, boa sexta-feira, bom final de semana, aproveitem, porque é disso que se trata a vida, sempre crescendo, colaborando, mãos dadas com as pessoas para que a gente possa alcançar